precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
estamos aqui para a nossa segunda aula de Geografia Bíblica. E hoje nós vamos caminhar aí num plano geral do Antigo Testamento, como é o nosso roteiro, né? Para a gente conhecer um pouquinho, passo a passo ali, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós nos depararmos ali com as informações geográficas que vão nos ajudar a entender de uma maneira muito melhor e mais clara o Antigo Testamento, né? Então, vamos lá, começando aqui. Algumas coisas já trabalhamos no anterior, né? Está aqui o mapa mundi. Lembrando que esse quadrado preto que você tem ali, ele vai se referir à área geográfica abrangida pela história do Antigo Testamento. Vamos ver aqui o plano geral do Antigo Testamento e começando aqui com um roteirinho geral para a gente ver o que nós teremos aqui. Vamos ver alguns aspectos pontuais quando a gente fala da geografia do Antigo Testamento. Vamos falar de muito rapidamente, tá? De questões geográficas da era pré-abraâmica, ou seja, Gênesis a 1:11, o que nós temos ali. É importante algumas informações que eu gostaria de trazer, até para a sua compreensão da Bíblia. Nós temos o caso da terra de Canaã, em perspectiva, que a gente tem que olhar a terra de Canaã, e aí os períodos geográficos de Israel, já com uma pequena introdução à questão dos impérios que rodeavam Israel. Nós vamos ver que a história de Israel está muito ligada a esses impérios, a gente conhece que impérios eram esses, que área que eles abrangiam, não o seu domínio de uma forma geral. Então, esse aqui é o nosso pequeno roteirinho da aula de hoje. Vamos lá. Aspectos pontuais, algumas coisas para você entender. Primeiro, aqui, limitações do mundo bíblico. Ou seja, quando lidamos com o mundo bíblico, seja Antigo, seja Novo Testamento, nós temos uma porção de terra limitada, como você já viu naquele mapa de abertura, né? Então, há um limite ali àquilo que aconteceu. Temos, por um lado, no Antigo Testamento, o Oriente Médio, aquilo que a gente chama de Oriente Médio, ou pode ser que hoje você escute a expressão Oriente Próximo. Por quê? Porque já está saindo do Ocidente, quando nós vamos ver, e indo para o Oriente. Você tem o Extremo Oriente, onde você tem China, Japão, Coreia, e você tem ali o Oriente Médio, onde você tem Israel e os países árabes de uma maneira em geral. Então, ali é o Oriente Médio, e uma parte desse Oriente Médio é a parte que nos cabe aqui no estudo da geografia, porque a história do povo judeu vai acontecer, em sua maioria, no mundo bíblico, abrangendo aqui o Oriente Médio. E depois, quando você vai para o Novo Testamento, você então já começa a sair desse ambiente mais do Oriente Médio e você começa a vir mais para o Ocidente, precisamente para o mundo mediterrâneo. Como nós vamos ver ali no Novo Testamento, toda a história do Novo Testamento pega um pedacinho do Oriente Médio, é óbvio, porque o centro de tudo que aconteceu é a terra de Israel, é Jerusalém, e está inserida no Oriente Médio, mas você já está vindo com o trabalho apostólico para a área do Império Romano, que, diferente de outros impérios, o Império Romano ele se concentra principalmente no Ocidente e principalmente ao redor do Mediterrâneo. Mas eu achei importante colocar esse conceito de cidades-estados, porque às vezes a gente pensa no nosso mundo atual. O nosso mundo atual ele é dividido naquilo que a gente chama de estados-nações. Então, o Estado-nação hoje ele é composto por diversas cidades. Tem ali as suas fronteiras, dentro dessas fronteiras você tem ali diversas cidades. Mas só que não era assim no passado. No passado, o que você tinha eram cidades onde o rei ele era o chefe militar, ele era o chefe econômico, administrativo, religioso, muitas vezes, né? Então, ele mandava naquela cidade ali, que podia ser grande, podia ser pequena, né? Algumas cidades foram muito grandes, muito famosas na antiguidade, mas essas cidades, elas muitas vezes acabavam conquistando outras cidades, formando aí um império. Aí, vamos pensar no Império Babilônico, ele parte da cidade de Babilônia. O Império Romano parte da cidade de Roma.
Então, daí por diante, as cidades elas iam conquistando ali ou dominando áreas geográficas maiores. Mas tanto que quando você derrubava aquela cidade que era a capital, pronto, você mudou tudo. Então, a queda de Babilônia, a queda de Nínive, a queda de Roma, né? Todas essas quedas, elas, quedas de cidades, elas representavam também quedas de império, porque estava ali ligada a cidade ao império. E um quinto ponto aqui, só para a gente entendermos, os grandes impérios da antiguidade, as grandes civilizações, elas são aquilo que nós podemos chamar de civilizações fluviais. Por quê? Porque elas dependiam muito dos rios. Então, o Heródoto, inclusive, ele abre a sua história, né? Heródoto é o pai da história, dizendo que o Egito era um presente do Nilo. E, de fato, a riqueza do Egito ela vinha por causa do Nilo. O Nilo, então, possibilitava a agricultura, possibilitava pecuária, possibilitava deslocamento e navegação, possibilitava sustentar grandes populações. Então, tudo isso fez com que o Egito se tornasse o império da antiguidade que se tornou. Mas é só um dos modelos, né? Só um exemplo, o Nilo. Mas quando nós pensamos na Mesopotâmia, que vem de meso, meio, e potâmia, potamos, rio, então Mesopotâmia era terra entre rios, que é onde surgiu o Império Babilônico, o Império Assírio, né? E diversos outros grupos ali surgem por causa desses rios, Tigre e Eufrates. A gente podia citar a civilização à beira do rio Indo, na Índia, do Rio Amarelo, na China, né? Tudo isso são exemplos de como que as civilizações elas se desenvolvem dentro assim, ao redor desses rios. Então, a gente pode dizer que os rios eram como artérias, e essas artérias possibilitavam vida, e assim as civilizações se desenvolveram a partir dali. Canaã, o Rio Jordão não é nenhum rio caudaloso, mas você tinha, inclusive, os poços ali, né? Os poços, eles eram a forma como abastecer de água, que era vital, né? Então, tinha água, você acabava tendo ali uma civilização grande e pujante. Mas eu queria que você olhasse esse mapa, porque aí, olhando esse mapa, você vai entender um pouquinho do que eu quis dizer. Então, você está vendo aí o sul da Europa, o norte da África, o mar Mediterrâneo, entre eles, o Oriente Médio e a Ásia Menor, essa pequeno, que a gente chama de uma península, um pedaço de terra avançando para o mar. Esse aqui é o nosso quadro. Lembre-se de um detalhe, né? O Antigo Testamento não vai falar muito do mar Mediterrâneo. O mar onde o Jonas navega para fugir da missão de Nínive é esse Mediterrâneo aí, onde Deus prepara o peixe, onde vem a tempestade, é o mar Mediterrâneo. Você vê que Jonas está indo para o ocidente, e ali no sul da Europa, ali no extremo sul, no extremo oeste do mapa ali, onde provavelmente ficaria a cidade de Tarsis, né, direção contrária ao Oriente Médio. Mas o Mar Mediterrâneo ele está aí presente na história do Jonas. No Antigo Testamento, quando em capítulo 7 de Daniel, ele vê animais saindo do Mar Grande, a referência dele era justamente o Mar Mediterrâneo, né? Quando são trazidas do Líbano as madeiras que vão construir o Templo de Salomão, os fenícios estavam aí na beira do Mar Mediterrâneo, aqui no lado leste, oriental, e eles vão por mar trazer até Israel, até a terra de Israel, vão trazer isso. Então, são referências poucas que nós temos aí sobre isso. Lembrando que Atlântico, Pacífico e Índico não eram mares que se navegavam por eles, né? Biblicamente falando, o Mediterrâneo aí é a terra por onde se navega, tá? Ok? Então, vamos lá. Eu queria falar rapidamente de geografia abraâmica e já chamar a atenção você para uma coisa. Quando a gente lê Gênesis de 1 a 11, são capítulos essenciais para a Bíblia, as verdades ali reveladas, elas são altamente profundas, significativas e determinantes
para tudo aquilo que vai acontecer dali por diante na Bíblia, mas as informações que nós temos nesse capítulo são muito poucas. Eu quero que você, às vezes a gente lê esse Gênesis de 1 a 11 querendo achar história ali, mas tem muito pouca história, muito pouca geografia. Nós estamos falando de tempos muito longínquos, tempos pré-diluvianos na sua maioria, e que não nos dá muitas informações. Então, não queira você entender a história passada a partir desses capítulos, porque você não vai achar. Os 3 primeiros capítulos, que são teologicamente essenciais, eles sequer vão contar da história humana, porque o que vai acontecer acontece a partir da queda. E a partir da queda, então, do capítulo 4 de Gênesis até o 11, nós temos um período de anos muito longos, talvez 2.000, 3.000 anos, é difícil às vezes determinar, ou mais, de história ali, e esse período narrado ali em quê? Em 5, 6 capítulos, temos o dilúvio, que trouxe uma mudança geológica para a Terra muito grande, e isso torna tudo difícil de por aquela informação ali, você relacionar com o geral. Então, vai ser sempre um desafio. Mas eu gostaria de falar, apesar dessa escassez, por exemplo, o Éden fala de 4 rios. Pelo menos 2 desses rios, eles são bem conhecidos, que é o Tigre e o Eufrates. Mas, possivelmente, o outro é uma referência ao Nilo e o outro uma referência ao rio Indo, na Índia, né? Você tem uma referência na história de Caim, da terra de Nod, ou seja, você tem uma referência geográfica difícil, às vezes, de captar. Como eu disse, o dilúvio, ele traz uma mudança, certeza, traz uma mudança geográfica muito grande na parte física da Terra. Você, olhando e lendo o capítulo 5, principalmente, de Gênesis, você vê um grau de desenvolvimento civilizacional grande, que pouco a gente conhece. Hoje, algumas pesquisas têm levantado questões sobre ruínas geográficas que são inexplicáveis dentro da forma como se conta a história. Podemos pensar aí numa civilização pré-diluviana, algo que restou dela, mas a gente sabe muito pouco. A maior parte vai ficar envolta em mistério, e as pessoas, às vezes, criam muitas teorias vazias e estranhas, que a gente não deve ficar dando muito ouvido aí, curiosidade às vezes, mas não há como resgatar essa parte da história. Mas veja bem, mesmo quando você vai falar da Arca de Noé, você tem a questão do Ararat, que é um monte onde hoje é a região da Turquia, né, naquela região que a gente viu conhecida como agora me fugiu aqui o nome, que hoje é a Turquia, Ásia Menor, né, a parte chamada Ásia Menor, que é onde teria aportado a Arca de Noé. Eu estou destacando que existe uma referência, que existem referências geográficas aí tudo, né? Então a gente vai caminhando por aí. Nós temos uma referência interessante, que fala de Peleg, quando dá a Tábua das Nações, em Gênesis 10, que diz assim, que nos seus dias se dividiu a terra. Então, há várias maneiras de você interpretar e se dividiu a terra. O que é? É uma divisão geográfica que aconteceu com a descendência de Noé, cada um foi para um lado, é essa divisão que ele está falando, ou ele está falando de uma divisão física, que hoje você sabe que existe o conceito de Pangeia, que era que a Terra antigamente formava um só continente, que depois foram se distanciando ou se dividindo. Essa questão da Pangeia também não dá para a gente entrar profundamente, mas ela é curiosa porque quando surge a primeira vez a ideia da Pangeia, de que os continentes eram todos unidos e foram se distanciando, algumas pessoas diziam que isso era lenda, que não tinha nenhum fundamento, e hoje é até uma teoria bem aceita pela geografia. Então, só para a gente pensar um pouquinho nessa geografia pré-abraâmica. Também a questão, diria, étnica, do repovoamento da terra. Lembrando que todos têm uma descendência ou de Sem, ou de Cam, ou de Jafé, né? Ou você é um semita, jafetita ou camita, ou a mistura de alguns desses. Né? Então, toda a geografia humana, ela parte de Adão, e quando vem o dilúvio, há um extermínio,
um extermínio antropológico, restando apenas esse grupo, e aí, então, por ele se repovoa a Terra. Vou mostrar alguns mapinhas aqui. Um outro ponto, gente, é falar do capítulo 10 de Gênesis, que é a chamada Tábua das Nações, onde vai descrever ao menos um pouco da origem dos povos. Gente, aquilo é um negócio fantástico. Os estudiosos dos povos ficam espantados com a precisão, com os detalhes e com possuir um documento como aquele falando sobre a divisão dos povos aí. E, por fim, a questão da Torre de Babel, gente, que, inclusive, se você olha aquela região, os monumentos antigos que você tem eram os chamados zigurates. E esses zigurates eram, digamos assim, se a civilização egípcia construiu as pirâmides, a civilização mesopotâmica construiu os zigurates, que eram grandes torres, inclusive mencionadas por Herodes. E dentro dessa construção de torres, nós temos a famosa história da Torre de Babel. Eu gosto de citar a Torre de Babel, porque eu li há uns anos atrás um livro sobre linguística, né? Tipo a Aventura no País das Línguas, algo assim. E o autor, ele trazia várias informações técnicas sobre a questão das línguas. Mas o que me espantou, quando chega no final do livro, que ele vai dizer de onde vem essa multiplicidade de línguas, essas muitas línguas que existiam. E o curioso é que ele vai citar justamente a Torre de Babel como fato, né, como história. Claro que nós queremos isso, queremos na Bíblia, para nós é muito evidente isso, mas os linguistas se debatem até hoje por que tantos idiomas diferentes. E ele explica com a Torre de Babel, ou seja, não existe uma outra explicação aceitável. Então, só para a gente ter um primeiro ponto aqui nessa parte, que eu sei que muita gente gosta de especular, né, de se aprofundar, de tentar entender, mas a gente tem uma quantidade de informações aí muito limitada, que não nos permite ir muito longe, mas que já nos dá alguns contornos aí importantes, tá? Vou só mostrar aqui uns mapas, tá? Aí você está vendo, Mediterrâneo, Israel, lá o Monte Ararat, onde onde a Arca teria aportado, né? Aqui você tem um mapa com algumas pontuações interessantes, alguns símbolos, que vai mostrar para onde se espalharam os descendentes de Jafé, de Cã e de Sem. Se você ler o mapa, a Tábua das Nações ali, em Gênesis 10, você vai ter uma ideia muito boa de onde foram os descendentes, o que eles povoaram, né? Então, é muito interessante esse mapa aí, tá? Se alguém depois quiser os mapas separados, pode me pedir, eu estarei mandando, mas são mapas fáceis de achar. E, por fim, aqui, uma referência à Torre de Babel, porque vamos lembrar que é dito que a Torre de Babel foi edificada na terra de Sinear. Então, você tem referência geográfica aqui, e uma referência geográfica conhecida, que era ali, região dos impérios mesopotâmicos, tá? Bom, vamos lá para a terra que é o nosso foco, que é a terra de Canaã, tá? Na terra de Canaã. Eu quero aproveitar, que acho que pegar um gancho da aula que nós tivemos, de quanto que a geografia é importante, né? Vocês sabem que essa terra é chamada de Palestina, mas chamá-la de Palestina é um erro. Por quê? Porque Palestina era um nome que às vezes se referiam, né? Mas que o imperador Adriano, como forma de protesto contra os judeus que tinham feito a sua última rebelião ali por volta do ano 135, ele então proíbe os judeus de viverem lá na terra, ele dá a Jerusalém o nome de Aélia Capitolina, cidade do sol, edifica um templo a Júpiter, onde era o templo de Deus ali, e ele passa a oficialmente chamar aquela terra de Palestina, terra dos filisteus. Isso era uma intenção ideológica. Então, assim, essa não é a terra dos judeus, não é a terra de Israel, é a terra dos filisteus. Sendo que filisteu nem existe mais, mas acabou o nome ficando, então a gente entender que para nós aquela é a terra de Israel, como Deus sempre disse, sempre falou, né? Mas vamos lá. Eu quero ler um texto do historiador Durant, que é um historiador que eu gosto muito, falando sobre a terra, localização e medidas da terra de Canaã, crescente fértil, significado do termo, situação geopolítica de Canaã,
relação de Abraão, sua descendência com a terra, relevo de Canaã. Então, algumas coisas que nós vamos ver aqui dentro dessa caminhada. Então, o texto está aqui, gente, e o que se espanta? Lembra que na aula passada eu falei sobre espaço é poder. E quando você vai ver os influenciadores do mundo, esses foram grandes impérios. Mas a maior influência que existe no mundo é do povo judeu, né? Seja através do conteúdo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é já o cristianismo surgindo ali, né? A partir do solo judaico. E aí você tem essa frase esse trecho, né, escrito pelo Durant, que é um historiador do meados do século XX, em que ele fala assim: um Buckle, que é um historiador, e um Montesquieu, que é um filósofo, ansioso por interpretar a história em termos geográficos, muito se desapontaria com a Palestina. 150 milhas de Dan ao norte até Beersheba, ou Beersheba, ao sul, e 25 a 80 milhas dos filisteus a oeste até os sírios, arameanos, amonitas, moabitas e edomitas ao leste, quem esperaria que tão exíguo, tão estreito território desempenhasse tamanho papel na história que deixasse atrás de si uma influência muito maior que a da Babilônia, Assíria, Pérsia, talvez maior que do Egito ou da Grécia? Durante boa parte da vida dele, ele não foi um cristão, né? Depois ele adere ao cristianismo. Então, a visão toda dele não é uma visão, a princípio, cristã. Mas eu creio que muitas coisas, quando ele vai estudando, destaca, porque ele fala assim, com um território tão pequeno, tão estreito, que é aquela terra ali, como é que eles conseguiram ter tanta influência? Uma influência, ele fala, maior do que Egito, Babilônia, Síria, Pérsia. A gente mora até da Grécia, que é um império tão influente, mas, de fato, quando você olha aquele pequeno pedaço de terra, até hoje influencia o mundo dos pensamentos. Prova disso é que eu e você estamos aqui estudando e aprofundando em tudo isso. Aqui é aquilo que a gente chama de crescente fértil, que é muito comum quando se refere ao Oriente Médio, esse trecho. Você vê que ele pega ali o Egito e vai até a Mesopotâmia. Estão vendo aí? Por que crescente fértil? Porque tem uma forma de meia-lua e, por causa desses rios, como eu disse, você acabava tendo uma produção agrícola e agropecuária muito grande que fomentou muita riqueza nessa região. Então, pega ali desde o Egito, que você está vendo, até Babilônia, e abrange trechos de mares e rios aí também. Então, você tem o crescente fértil, onde a terra de Canaã está ali inserida. Eu gosto desse mapa porque esse mapa ele te dá um retrato geográfico legal para você entender assim, um pouquinho. Né? Você está vendo ali que é José vendido para a caravana e levado para o Egito. Então, assim, é um mapa em uma outra perspectiva, como se fosse um mapa deitado. Então, você está vendo ali aquela linha vermelha superior, né? Saindo de Canaã e indo lá para o Egito, na região do Nilo ali, tá vendo? E passa ali na parte superior daquilo que é chamado de Península do Sinai. Lembrando, península é um pedaço de terra que avança para o mar e que geralmente está ligado a um continente. Então, está aí ligado à Ásia, ligado à África. Egito fica na África, Canaã já fica na Ásia. Então, você está vendo aí que Ásia e África ali conectados. Inclusive, a gente entende assim, por que a Terra ela acaba sendo muito importante, a Terra de Canaã, porque ela está ali geopoliticamente, ela está coligada a 3 continentes. Ela está ligada à Ásia, porque ela está no Oriente Médio, mas, ao mesmo tempo, ela está próxima da África, que fica ali ao sul, e também está próxima à Europa, que fica um pouquinho dali. Então, ela acaba sendo um ponto muito importante ali da geopolítica mundial, tá? Mas vamos lá, vamos continuar dando umas olhadinhas nos nossos mapas. Você está vendo aí uma terra de Canaã. Eu quero até ver se eu abro aqui para mim mesmo. Ah, tá aqui, ó. Você tem aqui a terra de Canaã, conhecida como Terra Prometida,
que tem uma área de aproximadamente 21.937 quilômetros quadrados. Eu pus uma referência ali embaixo, que era mais ou menos do nosso tamanho do nosso estado de Sergipe, ou seja, Brasil e muitos países são muito, muito, muito maiores do que essa terra, mas nenhuma delas esteve no centro da história, tá? Então, ela estendia-se desde o rio Nilo até o Eufrates. Nós vamos ver alguns mapas que isso é muito claro. Então, o rio Nilo ali no sul e até o Eufrates, pegando ali a região do Mar Morto e o Mar de Quinerete, que seria o Mar da Galileia, tá? Atualmente, essa área corresponde a partes do Estado de Israel, Palestina, Jordânia, sul da Síria e sul do Líbano. Mas você está vendo aí, você tem aqui na parte azul, você tem o Mar Mediterrâneo, então Israel tem ali algum litoral, praias, portos, né? Mas eu queria que você atentasse para esse mapa um fato assim curioso. Lá na parte superior do mapa, você tem um retângulo onde está escrito Seção Transversal da Palestina, de leste a oeste. E aí, há um fato curioso. Se você pegar esse retângulo, onde mostra o relevo, e você olhar para a parte, sua parte esquerda aí, tem ali uma parte azul onde está escrito Mar Mediterrâneo, né? Depois você vê que há uma parte que não é muito alta, mas aí você tem uma parte montanhosa. Essa caminhando da esquerda para a direita, né? Tem a parte montanhosa ali. Essa parte montanhosa é onde você tem Jerusalém, né? Lembra que eu falei subida a Jerusalém? Depois você desce. Agora, só que você desce tanto e você está vendo ali uma porçãozinha azul, bem ali no extremo direito, no seu lado direito, né? Então, você tem um ponto azul que é o Jordão saindo do que seria o Mar da Galileia e chegando até o Mar Morto. Essa é a região mais baixa da Terra. O Mar Morto ele fica abaixo do nível do mar. Nesse mapa você consegue ver isso, né? O Mar Morto ele é abaixo do nível do mar. A região mais baixa da Terra é aí a região onde fica o Mar Morto, tá bom? Só para a gente ter aí uma ideia dessa situação. E aí você chega, aqui no mapa, onde nós vamos ver não só a terra de Canaã, você está vendo ali Canaã, né? Localize aí Canaã no mapa, e aí você tem acima de você o Império Eteu, né? Que é o Império Hitita. Você sabe que há uma curiosidade, porque o único livro que falava desse império e desse povo, né, de uma maneira geral, era a Bíblia. Então, durante muitos anos, questionaram a Bíblia, porque ela falava desse povo eteu e falava que esse povo eteu poderia ser assalariado para lutar contra os egípcios. Para o que se conhecia de história na época, isso parecia algo muito inverídico, pois os egípcios eram o império mais poderoso da Terra. Imaginar que um povo que ninguém nunca ouviu falar pudesse lutar contra os egípcios parecia ser um engano. Então, durante muito tempo, a Bíblia foi atacada na sua credibilidade geográfica e histórica por causa dos heteus. Hoje, é só, se você quiser, procure na internet aí o livro O Segredo dos Hititas, e mesmo creio que até no YouTube vai ter muita coisa sobre os hititas hoje, que era um grande império que enfrentou mesmo o Egito na história. Mas subindo ali, você tem, se você olhar, você vai ter para a sua direita Mesopotâmia, Babilônia, né, que são a Síria, ali em cima, que são povos relacionados à história de Israel. Ainda dentro ali da linha amarela, você vai ver Damasco, que é a capital da Síria. Então, todas essas referências geográficas, Midian, mais ali para baixo, todas essas referências, então vamos ver outros mapas também falando disso, eles nos situam dentro da geografia da Terra Santa, né? Deixa eu agora dar uma ajeitada aqui, só para eu continuar. Vamos lá. E agora eu quero entrar com você nos períodos geográficos de Israel. A geografia, gente, ela é algo muito dinâmico. Muda-se constantemente as linhas que delimitam as fronteiras. Hoje com toda
com toda a diplomacia que existe, com todas as negociações políticas que existem, você já tem constante mudanças de fronteira, de nome de países. Imagina naquela época que você não tinha a mesma diplomacia que você tem hoje. Você ia conquistando, então, então mudava muito. O que é hoje era um limite de um povo, amanhã o outro povo guerreava, tomava, e vinha outro de fora e tomava. Então, a geografia ela não é algo estática, ela é algo dinâmica. Hoje ela é mais estática porque você faz acordos políticos, então fica em paz, não faz guerra. Mesmo assim, ao longo do tempo, os países mudam de nome, né? Você vê assim, a Tchecoslováquia, hoje são 3 países, né? Hoje é a República Tcheca, a Bósnia, Herzegovina, e tem um outro país que agora não me fugiu, a Eslováquia. Então, quer dizer, você tem hoje 3 países onde antes era um, né? Só para você ter ideia aí de como a geografia ela é dinâmica. Mas nós vamos ver alguns períodos de Israel e um pouco dessa caminhada aí. Então, vamos lá. Nós vamos ver sobre o período patriarcal, conquista e divisão da terra, período de juízes, e a fase áurea, que é a monarquia unificada. Né? Então, vamos dar uma passeada aqui nos mapas, para você ver. Esse mapa também eu escolhi porque eu acho que ele reflete bem a terra de Canaã. Você está vendo o Abraão saindo lá de Ur, seu lado direito aí, né? Ur, na Babilônia, e ele subindo todo o rio Eufrates. Veja bem aquilo que nós falamos. O rio era muito importante, porque havia um desenvolvimento civilizatório aí, na beira dos rios. Então, facilita muito o deslocamento, com estradas e com tudo, né? E como diz a Bíblia, ele vai para Arã, lá onde seria hoje a Síria, depois ele desce para a terra de Canaã, e ali tem umas setinhas indicando a ida dele e o retorno dele para o Egito, tá? Então, só para dentro disso a gente ir pegando essas visões geográficas, né? Um pouquinho dessa compreensão geográfica do que nós vivemos. Aqui, os povos que viviam em Canaã, então você está vendo aí diversos povos. A terra de Canaã mesmo, ela era ali um caldeirão de povos diferentes. Lembrando das cidades-estados, então você tinha diversos reis ali, que às vezes faziam alianças, às vezes se juntavam em verdadeiras confederações e acabavam conquistando territórios maiores, mas aqui tem um pouco dos povos que viviam aí, lembrando que ali em Gênesis 15, em torno do versículo 14, 15 em diante, 13 em diante, você já tem ali Deus escrevendo diversos desses povos, né? Mas você tem ali os fenícios, em cima, indo ali de cima para baixo, tá? Ali em cima os fenícios. A região da Fenícia, gente, onde ficava Tiro e Sidom, é a região onde hoje é o Líbano, tá? Então, Tiro e Sidom eram cidades da região que hoje é o Líbano. Aí você tem os Eteus, ou Hititas ali, que, como nós falamos, formou um grande império, e aí você vai descendo, Eveus, Cananeus, Perizeus, Jebuseus, Amorreus, Iteus, tudo eram povos daquela terra. Idumeus, lembrando que os Idumeus, ou Edom, ou Edomitas, vêm da descendência física de Esaú, tá? E que moravam ali no sul do Mar Morto. Um pouquinho mais abaixo ali, você tem os Amalequitas, muito citado nas escrituras. Você vai para a direita, você vê os filisteus, que também é um povo que dominou essa região e deu muito trabalho para Israel. Depois você vai para a direita, ali, sua direita, perto do Rio Jordão, você tinha os Refaitas, Amorreus, Amonitas e Moabitas. Então, todos esses nomes são nomes que você constantemente está encontrando na Bíblia, que ajuda você a deduzir onde estava cada um deles. Observe que esse mapa, você também tem ali você tem ali acima o que seria o Mar da Galileia, o Mar de Quinerete, né? Ou o Lago de Genezaré. Você vai descendo e termina ali no Mar Morto. Mas vamos lá. Aqui você tem, depois, você tem a conquista da terra, e você tem, então, a divisão entre as tribos. Lembrando que vai se tornar muito marcante para nós a questão das tribos, porque depois você vai ter uma divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte.
O Reino do Norte ficando com 10 das 12 tribos, e o Reino do Sul com 12 tribos. O que você tinha ali começando em cima? Tribo de Azer, ao lado Neftali, depois você tinha abaixo Zebulon e Issacar, descendo você tinha Manassés, você veja que Manassés ele tinha uma parte dele na parte ocidental, a oeste do Jordão, e uma parte a leste, ou ao oriente do Jordão, né? Então, a tribo de Manassés tinha duas metades aí. Depois você tem Efraim e Dan, e você tem, do lado direito, aí na parte oriental do povo de Israel, né, da terra de Israel, você tem Gad, que está a parte oriental do Jordão, e abaixo dele, Ruben. E aí você vai ter ali Benjamim, Judá e Simeão, que parte desse território vai fazer futuramente parte do reino de Judá, daí onde nós vamos ter o nome judeus, tá? Faz essa caminhada com você, lembrando que é uma caminhada, digamos, resumida, né? Para a gente ter essa... Opa, espera aí. Ah, tá, só um instantinho aqui, mas deixa eu dar uma ampliada aqui no meu mapa, que é mais fácil, tá? Assim. E aqui eu fiz uma pequena... perdão. Uma pequena modificação, porque, aliás, um pequeno apontamento para a gente entender o período dos juízes. O período dos juízes é um período muito diferente na história do povo de Israel, porque eles não tinham reis. Não havia uma unidade nacional. Tanto que o final do livro de Reis, ele fala, não havia reis em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Então, foi um período muito turbulento. Embora o livro de Juiz não seja um livro muito grande, ele é um livro, em termos de período de tempo, muito longo, né? Você chega a ter ali mais de 400 anos de história. E aí é onde a gente entende assim, que nem todos os juízes que houve naquele período estão inclusos nesse livro. Então, ali conta a história mais longa ou mais curta, alguns é uma microbiografia de alguns juízes, e muitos não estão ali. Vamos lembrar que quando você começa a ler Samuel, aparecem pelo menos 2 juízes, que é o Eli e o Samuel. Então, nem todos os que estão no livro de Juízes, o livro de Juízes não coloca todos os juízes que houver. Provavelmente houve um número muito maior. Outro detalhe importante, por isso que eu trouxe o mapa, é para a gente ver de onde cada juiz era. Porque é bem provável que esses juízes também não exerciam um domínio por todo Israel. Eles exerciam um domínio na sua região. Tá? Talvez o juiz que, pelo menos é o que entendemos, que vai ter uma influência, um domínio, não vou dizer domínio porque eles não eram como reis, né? Mas que vai ter, de alguma maneira, exercer autoridade de uma maneira mais ampla, é o Samuel, que ele ia de Dan até Berseba. Lembrando que, quando se falava de Dan até Berseba, na verdade, a ideia era falar do Dan em cima e Berseba embaixo. Então, do norte ao sul, quando foi de Dan até Berseba, era falar que ele foi do norte ao sul ali. Então, vamos só dar uma olhadinha nesse mapa, e eu vou tentar te ajudar, porque não é muito simples, né? Mas a gente achar onde está cada um dos juízes. Então, vamos lá. Se você começar lá em cima, na parte norte, você vai ver o Elon. Não é um juiz muito famoso, mas a história dele está ali, principalmente no capítulo 13, entre 13 e 14, né, do livro de Juízes, vai falar do Elon. Então, lá em cima você tem ele. Depois você vai descendo, e você tem ali na parte direita, onde está escrito Azer, né? Entre o nome Azer e Naftali, você tem Sangar, que também não é muito conhecido, né? Muito famoso. Depois você tem aquele que talvez fosse o Eglon, ali um pouquinho mais abaixo de Zebulon. Para a direita você tem o Barak, que tem ali uma parceria com Débora, que vai aparecer capítulo 4 e 5. Mais um pouquinho descendo, você tem o Gideão, gente, Gideão,
que aí já tem uma história um pouco mais longa do Gideão, já um pouquinho mais de história. E onde você tem o Gideão, andando mais para o lado, você terá o Jair, também com a microbiografia, contando sobre ele. Vindo um pouquinho mais para o lado direito e para baixo, você tem o Jefté, aquele que ficou famoso por causa do sacrifício da filha, né? Então, você vê que ele já está do lado leste do Jordão, então, já não está lá na terra de Canaã, e que, como eu disse, provavelmente eles exerceram seu ministério só nessa região. Aqui indo para a esquerda, você tem o Tola, abaixo você tem, um pouco mais abaixo dele, para a direita, você tem o Abidom. Achei muito interessante, tem um amigo chamado Abidom, mas porque também ele é marcante, porque ele tinha 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Então, uma informação assim microbiográfica que ali interessante, né? Continuando descendo, aí você tem Débora, aí você tem Eude, aí você tem Sansão, que também é uma história um pouco mais longa, né? E ali você vai ter, continuar descendo, você vai ter Ibsã e vai ter Otoniel. Então, você está vendo que eles estavam espalhados por todo Israel e que provavelmente exerceram o seu ministério de uma forma geograficamente limitada, né? Ali só mesmo para aquele povo ali, mas para você entender isso. Alguns desses juízes podem ter sido, inclusive, contemporâneos, viveram ao mesmo tempo, julgando em áreas diferentes, ou não, né? Pode cada um ter ali vivido no seu tempo, mas o fato é que eles não eram reis que governavam por todo o território, e sim muito limitados no seu território. E aí nós temos um mapa aqui que vai falar sobre a nossa monarquia unificada. Vamos lembrar, então, aqui que nesse momento vai acontecer uma mudança, esse momento da história acontece uma mudança muito importante dentro da história de Israel, que você vai lembrar bem, né? Ali na época de Samuel, eles começam a pedir porque eles queriam um rei, como as outras nações tinham. Você veja bem, o período dos juízes é um período denominado de teocrático, teocracia. Por quê? Porque, na verdade, você não tinha um rei que fosse o representante da lei e da ordem. Você tinha juízes porque eles já tinham a lei. A forma como eles tinham que viver, o que eles tinham que guardar, estava muito claro ali. Eles pegavam e mostravam. Os juízes eram isso, eles julgavam conforme a lei. Você lembra, só para a gente se situar, né? Nós vivemos em um sistema político republicano, onde você tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo cria as leis, o executivo põe essas leis em prática, executa as leis, e o judiciário, ele julga de acordo com essas leis. Então, nós podemos dizer que o povo de Israel, eles já tinham um poder judiciário que era Deus. Então eles não precisavam de formar leis, porque já tinha uma lei dada por Deus. E aí você tinha um juiz que pegava aquela lei e aplicava ao povo. Então era assim que funcionava. Por isso que Deus fala para Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, porque até então Deus está governando diretamente o seu povo ali através da sua lei. Mas, de qualquer maneira, nós temos que levar em consideração que a mudança que acontece agora aqui com esse sistema monárquico, né, ela era algo previsto nas Escrituras. Inclusive, nós temos ali no capítulo 20 de Deuteronômio orientações para o rei. Né? Nós temos, inclusive, na promessa que Deus faz para Abraão de que reis sairiam dele. Agora, olhando nessa perspectiva, um governo onde Deus pudesse governar direto com a sua lei ali na teocracia era muito melhor do que um intermediário que era, no caso, o rei. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu foi o estabelecimento da monarquia aqui, e esse período inicial, que a gente chama de monarquia unificada, é esse período em que entra Saul, Davi e Salomão. Né? Esse é o período áureo.
é o período de ouro da história de Israel. É o período em que eles alcançam aí a maior extensão geográfica, né? Quando você olha para o mapa, vamos dar uma olhadinha aí nesse mapa, requer, às vezes, não tem jeito. Geografia, você vai ter que olhar o mapa, né? Então, você olhando aí para o mapa, você está vendo aí algumas linhas, e essas linhas vão mostrar a ampliação geográfica, ampliação de conquista e de domínio dentro da história de Israel. Você tem essa primeira linha, que é uma linha mais lilazinha, né? Uma linha mais, acho que roxinha, não sei como é que eu posso dizer, essa linha roxa menor, que é o período em que Saul domina. E Saul, embora nós possamos criticá-lo como espiritualmente, ele não estava à altura, Saul não estava à altura do que Deus tinha para ele, porque ele não tinha essa devoção a Deus necessária para exercer o papel de líder do povo de Deus, do povo com quem Deus tinha uma aliança. Ele não tinha isso, né? E por causa desse motivo, ele vai ser rejeitado. Mas você veja que ele começa a ampliar os limites, os limites geográficos de Israel, conquistar povos que até então não tinham sido conquistados, né? Conquistados filisteus, conquistado outros povos ali, começa a estabelecer, ele começa a solidificar o domínio de Israel ali na região. Saindo o Saul, você tem aí agora uma linha roxinha, né, o lilás, que é o domínio de Davi. Você vê que Davi ele amplia muito, ele chega a conquistar ali os filisteus, vai dominar os edomitas, vai dominar parte da Síria. Então ele começa a verdadeiramente mostrar o que tinha que ser feito. Então, o domínio de Davi é um domínio maior de ampliação do reino aqui que nós temos. Então, já tem aí esse período áureo. E depois nós vamos ter a segunda, aliás, a terceira fase, que é com Salomão, que, como você vê ali, tá a linha laranjinha ali em cima, agora o reino vai chegar até o Eufrates. Lembra-se que Salomão não fez nenhuma conquista, o Salomão ele não faz nenhuma conquista bélica, ele faz uma conquista política, porque ele vai se casando com as princesas, né, vai fazendo alianças, mas ele, de qualquer maneira, esse território passa a estar sob o domínio de Israel. Esse foi o momento em que Israel adquire ali a sua maior área. É o momento em que adquire sua maior área, lembrando que Deus sempre falava que eles dominariam desde o rio Eufrates até o rio do Egito, que não é o Nilo, é um outro rio da fronteira ali, e que é o momento em que eles chegam nessa sua maior amplitude. Essa é a monarquia unificada. Então, dentro da história do povo judeu, dentro da história do povo de Israel, esse é um momento crucial, um momento de solidificação, de estabelecimento desse domínio e desse império. Mas nós sabemos o que vem acontecer após isso. Vamos lembrar que Saul, digamos que não estava ali à altura, o Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele vai ser o modelo do que tinha que ser um rei para Israel. Está lembrado da fala, né? Que era, foi fiel como Davi seu pai, não foi fiel como Davi seu pai. Então, o Davi se torna o padrão ali. E o Salomão, embora durante um tempo tenha andado dentro desse padrão, Salomão também, em algum momento, ele rompe com isso e passa a ter um comportamento inadequado. Ele cai para a idolatria, ele cai para o erro. E isso vai ter consequências, inclusive, políticas posteriormente. Mas eu quero chamar assim, a sua atenção que essas histórias de Davi, Saul, Davi e Salomão, nós temos elas primeiro e segundo Samuel, sendo que a história de Salomão, ela vai pegar ali o comecinho do livro de Reis, né? Comecinho do livro de Reis. E essa mesma história você vai ter com um foco maior em crônicas, principalmente, primeiro Crônicas vai se concentrar bastante aí no reinado de Davi. E então vem aquilo que a gente chama da divisão do reino. Aí o segundo período geográfico
de Israel, que nós vamos ver aqui, e nesse período a geografia ela vai mudar um pouco. Por quê? Porque é o período do reino dividido, você está vendo aí? O período do reino dividido. Então, você já tem aí uma mudança nisso, você já não tem mais uma monarquia unificada, você tem uma monarquia dividida. Essa monarquia dividida, você tem 10 tribos no norte, e você tem mais 2 tribos no sul, que é Judá e Benjamim, tá? Por isso que o nome judeu vai se tornar, digamos, o nome para se referir ao povo, por causa disso. Lá no norte, com as 10 tribos, você vai ter uma capital em Samaria, e você vai ter também uma administração, digamos, ímpia, muitas vezes, contra contra a palavra de Deus, contra os preceitos que Deus dava. Então, aquele reino que muitas vezes foi rico, muitas vezes foi poderoso, muitas vezes Deus os repreendeu porque eles não compartilhavam, apesar da sua riqueza ali, mas esse povo do Reino do Norte, eles sempre foram, digamos, infiéis a Deus. Vou lembrar que na dinastia de Onre, que é quando o filho dele, Acabe, casa com a Jezabel, Jezabel, ela não é cananita, né? Ela não é do povo judeu, aliás, ela não é do povo judeu, ela é fenícia, ela introduz lá o culto a Baal, ela introduz a adoração idólatra abertamente. Quando você lê a história de Elias e Eliseu, você está lendo o Reino do Norte, com a sua apostasia, com o seu afastamento, sendo ali enfrentado por Elias, Eliseus e a escola dos profetas. Então, você vai ter esse Reino do Norte, como nós vamos ver, ele vai receber diversas profecias de que ele haveria de terminar, né? Mas ele não se emenda. Então, em 722 antes de Cristo, esse reino é destruído pelos assírios, que tiram, né? Que tiram a população das 10 tribos e levam para outro lugar, e eles, em bloco, eles nunca mais retornam. Então, essas 10 tribos permanecem espalhadas aí pelo mundo até hoje, mas tem um detalhinho, depois a gente vai ver. Quanto ao Reino do Sul, você teve lá reis bons. O Reino do Norte, você tinha um rei ruim e outro pior. O Reino do Sul, você tinha um bom, um ruim, muito bom, mais ou menos, um ruim, um bom, né? Então, você tinha ali uma variedade. Então, demora um pouco mais para se estabelecer. Demora um pouquinho mais para se estabelecer. E esse Reino do Sul, ele só vai ter uma dinastia, ou seja, são todos descendentes de Davi ali, né? Então, ele vai durar mais. Em 605, ele está sob o domínio dos babilônios. Depois, ele recebe advertências para não se rebelar contra a Babilônia, ele se rebela, e aí, no ano 586, o povo definitivamente atacado, Jerusalém destruída, o templo de Salomão destruído, e o povo levado para a Babilônia, da onde eles retornarão, né? De onde eles retornarão, pelo menos 70 anos depois, tá? Sempre lembrando também que quando você lê o livro dos profetas, né, quando você está lendo ali o livro dos profetas, você está justamente lendo os livros escritos durante esse período da monarquia dividida. Você tinha profetas antes da monarquia dividida, da monarquia unificativa, meu nome era Natã, Gade, todos eles foram profetas que auxiliaram ali Davi. Então, o profetismo ele é comum em todo o período de Israel. Mas é nesse período aqui do reino dividido em que você vai ter os livros canônicos, os livros dos profetas. Eles são todos desse período, quase todos, né? Depois você tem alguns depois do cativeiro babilônico. Então, esse período aqui é importante para a gente entender. Só quero fazer um resumo aqui antes da gente entrar nos mapas, para você captar bem. Então, você tem Salomão cai na idolatria, Deus, como punição, divide Israel, 10 tribos para o norte, 2 para o sul, né? O sul é Judá, capital Jerusalém, o norte é Israel, capital Samaria. Até um detalhe aqui, né? Justamente o que aconteceu? Quando Jeroboão recebe de Deus as 10 tribos para cuidar do norte, talvez ele até tivesse o desejo de servir a Deus. Mas como ele corria o risco do povo do norte ir para o sul, emigrar,
ir para o sul emigrar, qual era a tendência disso? Que eles ficassem lá pelo sul. Então, para evitar isso, ele vai constituir centros religiosos em Dan e Betel. Só que ao invés de ser centros religiosos para Deus, ele coloca bezerros de ouro lá, coloca idolatria lá. E aí depois a coisa vai ficar ruim, vão ter essa idolatria, vão sempre ser corrompidos, e por causa disso vão ser levados em 722 para outros povos dos assírios. Outros povos são trazidos para morar aí na terra das 10 tribos, no reino de Israel. Então, ali você passa a ter uma população mista, porque, é claro, levou, mas não levou todos, sempre fica alguém ali da terra. Então, você acaba tendo uma mistura ali de povos pagãos com povos judeus ali. E a própria religião que se desenvolve ali mais tarde, que vai dar origem aos samaritanos, é uma religião, de certo modo, mista, né? Enquanto que o sul ali, por serem descendentes de Davi, por terem o templo, há uma fidelidade muito maior, embora também tenham períodos muito ruins, né? E aqui eu já vou querer, olhando os mapas, já vou dar uma pequena caminhadinha para você poder ver a caminhada com os impérios, tá? Então, nós temos aí, ó, você tem aí o reino dividido, né? Você tem aí o reino dividido de Israel, com a capital Samaria ali, e a linha amarela, e você tem depois, no sul aí, a linha verde, que é o reino de Judá. Então, são agora, às vezes eles estavam em guerra entre si, às vezes até estavam em aliança entre si, ou às vezes eram, como eu posso dizer assim, não tinha nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de conflito aí. Mas, como disse, a condição, Israel não, reino, qualquer condição espiritual deles ia determinar a sua continuidade. Então, o primeiro caso, como eu mencionei, veja aí essa linha pontilhada, que é o Império Assírio. Então, o Império Assírio, ele sai dominando aí boa parte, né, do que você tinha ali ao redor, sai dominando vários povos, inclusive partes da Ásia Menor, partes do Egito. Só que o que acontece? Ele, como nós vimos, ele tira as 10 tribos, leva embora. Essas 10 tribos, gente, de uma maneira geral, elas nunca voltaram. Tanto que se criou ao longo da história da humanidade muitas lendas sobre as 10 tribos perdidas de Israel. Então, alguns acharam que eram os povos da América, os ciganos, outros povos já foram identificados. A verdade é que não é que essas 12 tribos, você não tinha mais ninguém deles. Eles só não voltaram a ser um país outra vez, uma nação outra vez. Isso aí não aconteceu. Mas você tem que lembrar o seguinte, como qualquer outro povo, você tinha muitos membros das 10 tribos que moravam no sul, que até por questões espirituais mesmo, viram que estava corrompido lá no norte, foram morar lá no sul, para poder servir o Deus vivo e verdadeiro. Quando você vai lendo os livros de Primeiro Reis, Segundo Reis, até crônicas que contam disso, vai falar ocasiões em que o povo do norte foi alcançado pela mensagem de reis reformistas, como foi Josias ou Ezequias, e eles foram para ajudar. Então, você tem as 12 tribos existentes, né, em todo o período bíblico. É só você ler o começo, por exemplo, da carta de Tiago, ele fala que ele estava escrevendo para as 12 tribos. Então, não tem dúvida que as 12 tribos estão lá. Você pega, por exemplo, a Ana profetiza lá do capítulo 1 no capítulo 1 e 2 de Lucas, o que ela era? Ela era da tribo de Azer, né? Paulo era da tribo de Benjamim. Então, você tinha pessoas da tribo de Levi. Então as 12 tribos continuaram, existiam as 12 tribos, que não existiam, mas era um país chamado Israel, onde dentro desse país chamado Israel, você tinha ali as 10 tribos, né? Agora, um detalhe. Quando os assírios vêm, eles vêm para conquistar, não era só o Reino do Norte, o Reino do Sul também. Ele conquista muitas cidades no Reino do Sul. Ele só não consegue conquistar a capital. O momento em que ele é derrotado é aquele momento que você conhece bem, quando o Senaqueribe desafia a cidade de Jerusalém
E o rei Ezequias, nessa época, um rei piedoso, ora junto com Isaías, e Deus fala para ele, ó, eles não vão entrar aqui, ele vai voltar para a terra dele e vai morrer lá. E aí é justamente o que acontece. No dia seguinte, você tem 185 mil soldados mortos, eles voltam para a Síria e lá morrem. Então, a Síria consegue conquistar vários lugares, mas não consegue conquistar a cidade de Jerusalém. Só que, o que vai acontecer? Depois do Império Assírio, vai levantar o Império Babilônico, né? Vai levantar o Império Babilônico, que normalmente esse império vinha e herdava tudo, conquistou, então ele herdava tudo que era do Império anterior. E por ter conquistado tudo que era do Império anterior, ele vai dominar ali o território das 10 tribos, mas ele vai contra Judá. E nesse caso aqui, eles conseguem, a Babilônia conquista Judá, ele põe ali um rei, como é, fantoche, que na verdade estava governando pela autoridade dele, até que levanta um rei, que é o rei Zedequias, e o rei Zedequias, incitado pelos falsos profetas, ele se rebela contra a Babilônia, que Deus já tinha falado pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, que não era para se sujeitar ao rei da Babilônia. Aliás, que era para se sujeitar ao rei da Babilônia. Ele não se sujeita ao rei da Babilônia, ele entra em conflito com o rei da Babilônia. Qual é o resultado? O resultado é que vem um ataque sobre eles, né? Jerusalém é destruído, o templo é destruído e o povo é levado para o cativeiro. Já tinha ido um pouco, foi um pouco em 605, quando ele coloca o rei fantoche lá. Depois, ali mais ou menos em 597, vai mais um grupo, e depois em 586 vai outro grupo. Ficam 70 anos ao todo na Babilônia, e depois eles retornam. E aí nós vamos ver geograficamente um pouquinho esse retorno, os impérios que vão conquistar Israel, mas isso fica para a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até a próxima.